Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Cast Tris, o podcast da Social Tris. Nessa nova fase, agora é gravado ao vivo, né? Agora tem pessoas aqui. Antes era só eu falando sozinho lá, tô brincando. Mas agora eu trago quem? A dona do negócio, né? Dona Aline Patini. Ó, primeiro episódio eu tive que trazer uma pessoa que é referência pra mim na área de marketing, na área de vendas, na área de empreendedorismo, sério. Graças a Deus, né? Que Porque bom. eu sou só sócia. Que bom, eu escolhi você ainda para ser minha sócia, sabia? Sabia. Então. Gente, muito prazer para quem ainda não me conhece. Meu nome é Neto Cambiag, sou sócio-diretor aqui da Social Tris e este é o Cast Tris. E eu trouxe a Aline. Se apresente, Aline. Né? Você já me conhece, mas e o pessoal que não te conhece? O pessoal que não me conhece? Eu sou a Aline, eu sou co-criadora da Social Tris junto com você, junto com um time maravilhoso. Ótimo. Enfim, é isso. Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Aline, tá? Eu quis que esse primeiro episódio dessa nova fase trouxesse um pouco de questões empresariais, mais questões, dúvidas, necessidades e anseios que qualquer empresário passa. E a minha primeira pergunta, Aline, é o seguinte: por que existem empresas que vendem mais do que as outras, mesmo a qualidade sendo inferior? O que acontece que as pessoas elas buscam uma determinada empresa, sendo que outras melhores até ficam lá escondidas? Por quê? Eu acho que a gente já pode começar a decodificar dentro dos seus melhores até. Porque, na verdade, assim, uma pessoa, ela busca algo que é prioridade para ela. Então, vamos tentar trazer para um campo onde a gente consiga exemplificar, né? Vamos imaginar uma empresa que fabrica copos, correto? Correto. Aí, quando eu chego nessa empresa, normalmente, eu vou dar exemplos que às vezes acontecem na Social Tris numa reunião com o cliente. Eu pergunto assim para ele: o que é a sua empresa? Ele já sabendo sobre a estratégia, né? Ele já querendo decodificar de maneira mais humanizada a empresa dele, ele começa a falar que é uma empresa realizadora de sonhos. Né? Eu falo, não é essa a pergunta que eu fiz. Eu pergunto para você o que é a sua empresa. E aí a resposta simples e básica é fabricante de copos. Você pergunta para ele o que é a empresa de uma maneira rápida. Sem Social criar... Tris é uma agência de Social marketing. Tris é uma agência de marketing. Tá, ponto. legal. O que é, tá. Correto? E aí, quando a gente olha para esse viés do que eu sou, neste caso, uma fabricante de copos, vem a segunda pergunta. Quantos fabricantes de copos existem no Brasil? Vários. Aí, uma terceira pergunta. Quantos fabricantes de copos existem no mundo? Muitos. Sim. Quando o seu cliente, ele olha para você com o viés do que você é, apenas do o que você é, ele olha para o preço. Porque se você é um fabricante de copo e existem vários fabricantes de copos, isso significa que você é mais um. Então ele está olhando para o teu produto apenas. Logo o preço. Logo o preço. Logo ele coloca em xeque você e traz a concorrência como um fator comparativo. Então se isso acontece hoje na sua empresa, significa que a culpa é de quem? Da empresa. Sim. Da empresa. Entendeu? Porque eu não aguento mais o meu cliente reclamar do meu preço. Eu não aguento mais o meu cliente falar do concorrente. Ele tá te enxergando conceitualmente, ou nesse caso nem conceitualmente, como o que você é. E isso é sua culpa. Porque a partir do momento que você entende que preço é diferente de valor, você começa a trabalhar o porquê você é e não o que você é. A grande sacada de uma empresa que é colocada como prioridade pelo cliente, ele escolhe aquela empresa, é porque além dele escolher o produto ou o serviço, ele escolhe outros atributos dessa marca. Ele escolhe o status que essa marca pode passar para ele, né? Porque aí ele começa a trabalhar também a marca pessoal dele. Nós, Neto, somos marcas. Nós estamos o tempo todo trabalhando a nossa marca pessoal, mesmo que inconscientemente. Então, quando eu me atrelo a uma marca que eu faço questão de expor, hoje, se tratando de mídias sociais, ou expor para um amigo, é porque
essa marca, ela me traz muito mais do que um produto, ela me traz outros atributos. Ela me traz inteligência, ela me traz, de repente, um protagonismo, eu me diferencio dos demais, ela me traz status, ela me traz um senso de que eu sou sustentável, né? Teve uma vez que a gente até levantou essa bandeira na Socialtriz, que é o capitalismo verde. É aquela pessoa que consome produtos naturais, sustentáveis, mas que lá no fundo, quando se trata de psicologia do consumidor, eu não vou dizer que ela é hipócrita, porque eu trabalho com marketing e eu acho que tudo é consumo, né? A gente Mas ela se faz comunica. para que ela faz seja pra percebida de uma outra maneira. Totalmente. Tá. Existe um ego por trás disso tudo. Um ser egóico por trás disso tudo. Não é pelo mundo em si. É mais por ela, como ela quer ser percebida pelos demais. Também. Tá. É pelo mundo e é por isso também. Deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Eu posso dizer, então, que uma empresa, ela agrega valor não pelo produto, porque produto é tudo igual, se a gente for pensar, mas pela experiência que essa empresa causa na vida das pessoas? Aí eu já discordo com você. O produto não é tudo igual. Porque a partir do momento, por exemplo, que você sabe o porquê você é, você começa a mostrar os seus comos de uma maneira mais inteligente. O que eu tô fazendo aqui é trazendo, de certa forma, um conceito que se chama Golden Circle, né? Que é pelo Simon Sinek, ele tem um livro que é Comece pelo Porquê. E de um jeito diferente, você sabe que eu explico o Golden Circle de um jeito diferente. Então vamos imaginar assim, eu faço copo, mas eu posso, através do meu como eu sou, o que eu sou? Fabricante de copos. Por que eu sou? Olha, porque tem uma tradição na minha família, né? Sei lá, eu tenho um avô que saiu de Varsóvia. Eu tô dizendo histórias assim espetaculares, não precisa ser tão grande assim. A gente faz à mão e tudo mais. Se eu consigo mostrar o meu como, por exemplo, o processo de como eu faço o meu copo, e isso tem um diferencial estratégico, opa! Isso já é valor. Gera valor, claro. Por isso que eu sempre falo para os nossos clientes, traga a sua marca para a realidade, mostre os seus comos. Porque as pessoas se conectam, mesmo que os seus comos sejam uma vulnerabilidade. Mesmo que isso traga um desafio do seu dia a dia, mesmo que isso mostre algumas coisas que as empresas normalmente tentam disfarçar, mas a gente está na era da transparência. As empresas, elas são o quê? Humanas porque são feitas por humanos. Mesmo que seja vulnerável, conecte com as pessoas querem saber. Então, quando essa questão, copos são todos iguais, depende, talvez o seu como mostre que você faz um copo de um jeito diferente. Não, faz sentido? Faz sentido. É o que eu quis perguntar, é assim. Eu sou o Neto e eu tenho o Júnior, que também fabrica copos. A nossa qualidade, nossa produção dos copos são idênticas. Por que o Júnior ele tem mais destaque de mercado do que eu? Porque provavelmente o Júnior, porque provavelmente não, com toda certeza, se ele tem mais destaque, você já está deixando claro que ele é considerado prioridade na mente do consumidor. Exato. No momento de crise, o Júnior é escolhido primeiro, correto? Porque, com certeza, o Júnior, ele consegue mostrar os comos dele, o valor dele e o porquê ele é, o que é. Ele conseguiu construir. E isso, na técnica, a gente chama de branding. Branding é isso. É quando você decodifica o valor de uma marca e traz isso para o seu cliente de forma que ele consiga palpar. Tá, segura um pouco aí. Tá. Me explica então como que uma empresa chega para você, uma hamburgueria, uma empresa de semijoias, tantas outras que já passaram pela Socialtriz, e que você posicionou elas no mercado delas. Porque o que eu vejo como administrador? Vem um cliente dentro da Socialtriz que ele é desconhecido no mercado que ele atua. Sim. Ele é totalmente desconhecido. Passa um tempo, ele se torna referência. Ele explode no mercado dele. Essa é a nossa habilidade, isso é verdade. Sério? Uau! Anota aí, galera. A gente tem essa habilidade. Mas tá, o que eu queria entender? Aí eu tô tentando entender você mesma. E eu mesmo, tá? Como? Por quê? Qual que é a estratégia que existe por detrás? É você pegar os valores dessas marcas e colocar na frente, na comunicação, na narrativa delas? Não é bem assim tão simples. Certo. Porque é assim, né? Existe a propaganda enganosa.
Correto? As pessoas perguntam, eu sempre falo isso, essa frase ela é emblemática. A Socialtriz cria empresa dos zeros? Zeros, é ótimo. Zero? Não. Não. A Socialtriz decodifica essência. O que acontece? Eu vou falar pelo viés de como é a metodologia de branding da Socialtriz. Esses dias, chegou uma empresa na Socialtriz querendo fechar contrato com a gente e falou, eu já tenho branding. Eu falei, que legal, me traz o trabalho, quero ver. E era um livro de 15 páginas, mostrando um novo logo. Novo logo, design visual, não é branding. Não é branding. Branding é um estudo mercadológico muito mais profundo. E o branding da Socialtriz, ele tem processos, metodologias muito, muito próprias e que foram defendidas em tese por mim na minha última pós-graduação. Isso é muito importante. Eu defendi o brand da Socialtriz na USP. Então, assim, eu posso te explicar através da nossa maneira de fazer. Existe propaganda enganosa. Como que eu vou lá e crio uma coisa extremamente criativa para a marca e começo a pronunciar como se aquilo fosse uma verdade absoluta? Um erro estratégico gigantesco. Porque eu vou estar posicionando algo que a marca não vai sustentar. Eu vou estar falando coisas que podem parecer legais para o mundo, que a pessoa compra uma ideia porque ela está olhando para fora, não está olhando para dentro, e lá na frente vai dar ruim. Ponto. E aí entra uma frase da Socialtriz: você é para muitos, não é para todos. Então calma seu coração, nós vamos entender o que de fato é diferente na tua marca, para que a gente possa posicionar algo real. E se tiver alguém que não goste, que bom, tchau. Que venham as pessoas que gostem, porque existem muitas pessoas que vão gostar de você. Você não precisa agradar todos. E aí entra o maior dilema das pessoas que trabalham com a gente. Nossa, mas eu tô perdendo. Nossa, eu tô perdendo mercado. Não, calma, sossega. Então vamos lá. Metodologia da Socialtriz, imersão. A gente começa por uma imersão muito grande. E quando a gente fala de imersão, é a gente entender como esse empreendedor pensa. O empreendedor, por trás do negócio, ele é muito importante para a Socialtriz. Porque a gente quer saber quais são a linha de raciocínio dele. Muitas vezes as pessoas chegam, mas eu quero a mesma coisa que o fulano conseguiu com a Socialtriz. Não, mas calma aí, você está disposto a jogar o jogo do fulano? Porque é muito fácil. É isso de fato que você quer? Então, assim, cada empreendimento, sua essência, cada empreendimento, a pessoa que está por trás desse empreendimento, isso é muito importante. Então, a gente faz uma imersão na mente desse empreendedor ou empreendedora, né? Essas mulheres incríveis, inclusive, que trabalham com a gente. Depois, se essa empresa ela já existe, se ela já tem uma reputação, isso é uma outra coisa muito importante. Todas as empresas já têm uma reputação. A gente precisa entender qual é. Se ela é válida, se ela está agredindo minha marca, não está me ajudando. Então, se já existe uma reputação, nós vamos entender. Nós vamos conversar com seus colaboradores, nós vamos conversar com seus clientes ativos, inativos, nós vamos fazer cliente oculto. E cliente oculto de diversos aspectos, de diversos pontos de vista. Por quê? Porque tem um cliente oculto fácil de atender, tem um cliente oculto complexo. Nós vamos olhar sua concorrência. Então, a gente faz inclusive cliente oculto na sua concorrência, a gente se respalda de muitos dados, muitos dados. A gente olha todos os pontos de contato da sua marca, a gente avalia números, dados, a maneira como você faz desde quando você começou. É muito minucioso. A gente passa um dia na sua empresa observando como as coisas acontecem. Antes do branding. Claro. Como que eu vou construir a reputação de uma nova reputação? Como que eu vou limpar uma reputação que está desgastada se eu não faço isso? Lembrando, isso é um rebranding. É para uma empresa que já existe. Uhum. Uma empresa que vai surgir no mercado, esse processo ele é diferente. Mas ainda assim existe uma imersão, principalmente na mente do empreendedor. O que ele espera dessa nova empresa, né? Fora o mercado. Um grande pulo do gato da Socialtriz é a questão de decodificação de tendências. Nós somos muito bons nisso. E aí eu já olho para mim, nesse sentido. Nós temos um time incrível que nos dá um grande respaldo, mas uma das minhas maiores habilidades é o quê? Estudar futuro de mercado. Deixa eu fazer uma pergunta, já te interromper em relação a isso. Uhum. Duas coisas, na verdade. Quando você fala sobre tendência, como que o empresário ele pode se beneficiar sobre as tendências? Como que é feito? Porque assim,
Tendências do quê? É de comportamento? Me dá um exemplo. Exato. Tendência de comportamento de consumo. Como que estão, né? Como que o mercado vai estar aqui daqui a alguns anos? Óbvio, tudo muda muito rápido, né? A gente está numa era que as coisas elas são muito rápidas, né? Então é muito importante a gente enfatizar. Nós acabamos de recolher um case de uma cliente nossa e ela deixa isso pelas palavras dela, o que para mim foi muito emocionante. Nós previmos a pandemia em novembro de 2019. Sim, isso é verdade. Correto? Correto. Em fevereiro, todos os nossos clientes estavam respaldados para trabalhar online e a gente pediu que em fevereiro eles fechassem. E a gente construiu todos os processos de comunicação e atendimento de cada um Todos, deles. Exato. todos. Nós fizemos, nós juntamos os nossos clientes para discutir como que seria. Todos os nossos clientes respaldados, entendeu? A gente tinha previsto algumas tendências que iam acontecer com essa revolução. Né, locautivismo tá dentre elas, onde nós dizemos, né, que as pessoas iam valorizar mais a questão do comércio local. Nós fizemos isso. Avatar, né? Avatar digital, enfim. Nós fizemos isso. Isso é mérito nosso. Isso fez com que todos eu fico emocionada. Todos os nossos clientes cresceram na pandemia. Todos prosperaram na pandemia, no momento do Covid. O que? E aí você me pergunta, o que uma tendência faz? Uma tendência é exatamente isso, é você saber onde que você, né, pode pisar. É você enxergar o caminho e falar, esse caminho importa pra mim. Então, é psicologia do consumidor, é entender as novas gerações, é entender quais mercados estão mais abertos. É muito importante, porque muitas vezes o cliente ele chega pra fazer o branding dele e ele, obviamente, tem metas o quê? De crescimento. Certo? Sim. E aí, quando a gente decodifica a essência dele, a gente percebe que existem oportunidades de mercado que ele não pratica por simplesmente não visionar, mas que tem tudo a ver com a essência dele. Vou dar um exemplo. Recentemente, a gente entregou um branding para eu não vou poder falar, mas que é para a indústria da moda fitness, correto? Sim. A gente decodificou várias tendências importantes desse universo do corpo, de como que as pessoas estão encarando o exercício físico, enfim, que dava para que essas pessoas, essa empresa, pudesse criar novos produtos a partir dessas tendências. Tá. E quando a gente fala de tendência, a gente não fala de moda. Tá, moda é o que está acontecendo na hora. A partir do momento, só um minuto, que eu decodifico uma tendência, a gente trouxe novas possibilidades de produtos, de maneiras de trabalhar, e aí a gente aprimora o modelo de negócio do cara, que é uma outra coisa que só a Socialtriz entrega. Isso é brand da Socialtriz. Ok. Tá dando pra entender? Dá. E aí o cara falou pra mim que ele quer crescer 3 vezes. Pô, se eu tô trazendo pra ele novas oportunidades e que isso não descaracteriza a essência dele, esse é o poder da tendência. Não, entendi. Então, assim, eu sou seu cliente, eu falo que eu tenho uma meta, um objetivo de faturamento. Como que eu vou fazer isso com o meu modelo de negócio atual? Eu mostro para ele como ele vai fazer isso e depois eu mostro quais são as outras frentes de trabalho que ele está deixando de atuar. Exato. Ok. Vamos lá. Agora, deixa eu só terminar mais outra pergunta. Vai, for. Outra pergunta. Beleza, ok. O meu marketing, as minhas vendas, os meus colaboradores, os meus fornecedores, a cultura da minha empresa, como é que fica tudo nisso? Mas é exatamente isso. Voltando para outra linha de raciocínio, nós fizemos a imersão, nós fizemos a pesquisa, nós vamos olhar para tudo isso. Qual é o grande erro simples do marketing, da estratégia? As pessoas decodificam marketing como publicidade e propaganda, como mídias sociais. Errado! Eu sempre falo. Mídias sociais equivale, sei lá, a X%, né, de uma marca. E muitas vezes a marca coloca 100%. Nem 5%. De tudo. Sim. Nem 5% dentro de uma mídia social. Quantas vezes um cliente B2B chegou na Socialtriz e a gente decodificou toda a estratégia dele sem mexer no Instagram? Muitas. Por quê? Porque não é. Tá, eu tenho uma empresa, eu preciso melhorar meu Instagram. Tá certo? Está. Mas isso é o quê? É a ponta do iceberg. Porque se você precisa melhorar o seu Instagram, é porque você não tá tendo narrativas pra contar ali. Você tá olhando pra fora. Então, a partir do momento que eu faço uma imersão, o que eu coloco? O que eu posto? Caramba! Vamos entender essa marca. E aí, o postar vem depois. Não é o que eu posto. É a dancinha do TikTok? Pode ser que sim. Não tô desqualificando a dancinha do TikTok. Traz muitos resultados pra muitas pessoas. Mas será que é pra você?
E para isso precisa o quê? Volta lá pro processo de brand da Social Tris, de uma pesquisa, de uma imersão, de um entendimento, tá? Ah, mas e se eu fizer isso para mim? Por favor. Aí tá a metodologia, boa sorte. Por quê? Uma coisa é você pesquisar, outra coisa é você analisar com a cabeça da Social Tris. Analisar com a cabeça de uma Aline, analisar com a cabeça de um Neto, que são pessoas, fora do nosso time, que estudam pra não posso falar palavrão. Estudam pra caramba. Pra caramba. Entendeu? Então, assim, a gente consegue realmente entender as problemáticas, sabe? E aí, a partir desse momento, a gente entende que muitas vezes, quando a gente mostra a capivara pro cliente, ele fica espantado. A primeira fase do brand da Social Tris é quando a gente mostra pro cliente a real reputação dele. É uma fase extremamente triste, você sabe disso. Tem clientes que ficam bravos, tristes, não com a gente, sabe? Decepcionados, mas a grande boa notícia é que a gente vai resolver na segunda fase. A segunda fase, ela já começa com a apresentação de um novo modelo de negócio. É tipo assim, ó, tá vendo o que você tá fazendo aqui? Isso é incrível, mas você pode fazer isso, isso. Quantos modelos de negócio a gente vê surgindo aí depois de 5 anos de trabalho? Porque também não dá pra você pilotar uma coisa do zero, rápido. Calma. Começo, meio e fim. Entendeu? A gente também traz as estratégias para pilotar esse modelo de negócio. Então, assim, a gente traz outras possibilidades para ele, né? Nossa, nós temos vários cases. É que eu também não sei até que ponto a gente pode ficar contando os nossos cases, né? Eu prefiro que os clientes contam. Tá então, bom. quem estiver ouvindo esse podcast, a gente começou a fazer, né, o lançamento de todos os cases através do olhar do cliente, né? Porque aí Sim. ele conta aquilo que é mais confortável para ele. Até porque tem muitas coisas, uma coisa muito importante, né? Hoje a Social Tris, ela tem muitas coisas no branding que é guardado a 7 chaves, porque a gente sabe que vai demorar um tempo para maturar aquela ideia para acontecer, né? Entendi. A gente lida com dados muito importantes dos nossos clientes. Tá. Vamos fazer um overview aqui, só para o pessoal também conseguir palpar tudo que você está falando. Na minha experiência, que eu tenho de multinacional, eu vejo que as áreas não se conversam. E isso é uma das maiores problemáticas que eu tinha nas empresas que eu trabalhei. E multinacional é muito maior por conta da diferença de cultura e diferença da linguagem, né? Então, as vendas, ela não conversa com o marketing não conversa com o RH. Então, o RH, as pessoas, elas não sabem para onde a empresa está indo. Fica isso tudo um negócio meio parado. Só que uma vez eu falei para você, eu falei assim, tá, mas a minha empresa a empresa que eu trabalho tem mais de 1.000 colaboradores. Aí sim eu posso investir em código de cultura. Daí você falou, não, uma empresa com 3 colaboradores, com 1 colaborador, já deve ter uma cultura adequada. Minha pergunta é, por quê? Por que a cultura dentro de uma empresa é importante? Eu gosto. Aí a gente tá indo para um outro campo e a gente tá falando de uma outra entrega diferente do brand da Social Tris. Que também tem dentro do brand da Social Tris. Claro que tem. Que aí também faz parte da nossa metodologia, que é muito única. A Social Tris, ela não acredita só nos 5 sentidos, ela acredita no sexto, que é o sentido da energia. Qual é a energia que essa marca transmite? E você sabe quantos anos eu demorei para assumir o meu lado energético, né? Falar a bruxa sobre do isso. branding. A bruxa do brand. Tá tudo certo, entendeu? Qual é a energia que essa marca transmite? Você junta o potencial dos 5 sentidos, né? E vem pro sexto, que é a energia. E é quando a gente decodifica a cultura da marca e transforma ela num código de cultura. Uau! A gente precisa ir por partes, né? Então, Sim. olha só. A gente entrega uma pesquisa incrível, mostra a reputação da marca, depois a gente reestrutura o modelo de negócio da marca, é tudo nosso. Isso é muito único da Social Tris. E lá no final, no sexto sentido, lembrando que a gente entrega todos os 5 também, a gente vem com o código de cultura de uma marca. Por que o código de cultura, a cultura de uma marca é importante? Eu gosto da frase do Peter Drucker, que ele diz que a cultura... Como é que é? A cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, não adianta você ter uma estratégia linda, criativaça. Uhul! Entendi, saquei. Olhei pra fora, vi que alguém fez, vou copiar e vou fazer e vai dar muito certo, vai bombar. Se culturalmente os seus colaboradores, os seus pontos de contato não segurarem a marimba, quantos lugares a gente vê finalizando o atendimento com gratidão? Ou a gente vê quantos lugares a gente vê processos desafiadores que são embutidos goela abaixo, mas culturalmente a pessoa não segura, porque a empresa às vezes é ríspida.
no tratamento com o colaborador. E aí você vê o colaborador finalizando o atendimento com gratidão, que deveria ser uma frase incrível. Gratidão por você estar aqui, porque é lindo, não é? É realmente lindo. Só que a cultura da empresa Não tem nada a ver com isso. possui chefes extremamente rigorosos, onde o cara termina o atendimento com você, porque ele é obrigado a falar isso, assim, ó, gratidão. Bom dia. Olá, que bom que você está aqui. Então, não adianta, entendeu? Você ter essas questões revolucionárias se culturalmente sua empresa não sustenta. A cultura de uma empresa é assim, é aquilo que você sente, mas você não fala. Quando você entra numa empresa, você sente, mas você não fala. Lembrando, todas as empresas são incríveis, culturalmente falando? Não! As empresas são feitas de pessoas. Pessoas são luz e sombra. Decodificar a cultura de uma empresa é você entender a luz dessa empresa e intensificar isso no código de cultura e entender a sombra e buscar o quê? Trabalhar essa sombra, aprimorar essa sombra, entendeu? E é exatamente o que a Socialtriz faz. Através da pesquisa, da primeira fase do diagnóstico, a gente entende a luz e a sombra da empresa. As coisas incríveis que a empresa tem, a gente entende. E os desafios que a empresa enfrenta, normal, natural, como qualquer outro lugar. Então, as pessoas não precisam se sentir mal por isso. O legal é ganhar consciência perante a isso. Porque, eu sempre falo, a consciência é o primeiro passo para quê? Para ação. A pessoa pode não agir, mas a consciência é o primeiro passo para ação. Então, quando você tem estruturada a cultura da sua empresa e você entende uma ideia estratégica interessante, você sabe quais são os pontos de contato e a maneira que você precisa trabalhar para que todo mundo em uníssono, todo mundo junto, faz disso uma revolução. E aí você vai ter, no final das contas, gratidão. Porque a pessoa entende que culturalmente aquele cliente vale cada minuto ali. Então, ela realmente se sente grata pelo aquele cliente. Aí sim você vai fazer uma campanha que as pessoas vão entender a intenção. Porque assim, a intenção, ela sempre chega. A intenção sempre chega. Como que eu posso explicar isso pra você? Você manda uma mensagem lá, putaço. Bom dia, tudo bem? Aí a pessoa te pergunta, tá tudo bem, Neto? Ué, tá tudo bem, eu só falei bom dia, tudo bem. Mas é que a intenção sua chegou. E a intenção, ela é sentida. Isso é a energia da empresa. Uau. Fez sentido? Total. Eu lembro uma vez que você explicou para o time, acho que era uma palestra, ou era um curso que você estava dando, onde você falou assim, a cultura do Brasil. A cultura do brasileiro. Eu queria que você falasse isso, porque quando você explicou daquela maneira, eu acho que a maioria das pessoas falou assim, puxa, faz sentido, né? Como que a Aline, né? Como que a Socialtriz decodifica uma cultura de uma empresa, né? Aí eu sempre trago para as pessoas começarem a entender o que é cultura, olhando para o Brasil. Então, eu sempre pergunto, né? O que o Brasil tem de bom que a gente responde assim na lata? Como que o brasileiro é visto lá fora? Um povo alegre, feliz, abraça, sempre sorridente. Exato, acolhedor. Exato, acolhedor. Né? Isso é incrível. Isso é a luz do Brasil. Pensando em código de cultura, culturalmente o Brasil, essa é a luz, essa positividade do Brasil. E a parte negativa? Malandro, safado. Jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Fura fila. Sim, né? folgado. Folgado. Essa é a sombra do Brasil, né? É como é visto lá fora. Luz e sombra são as negatividades. Sim. O código de cultura, ele vem para dar consciência para a luz e para a sombra e para resolver. Então, se tem esse jeitinho brasileiro, isso não é interessante, a gente precisa colocar treinamentos. Nós precisamos trazer consciência para isso, para explicar que não é interessante, que se a gente continuar nessa questão, nós reconhecemos, nós sabemos que nós somos assim, mas como que a gente pode aprimorar? Então, é trazer luz para isso, entender que a empresa não pode ser assim, através de um proclame positivo, né? Somos honestos, um proclame isso positivo. Isso é um proclame, tá? Um proclame. O proclame, ele é como a gente mostra o código de cultura para o nosso time através de frases de impacto. Cai visão, missão, valores e vem os proclames. Deu para entender? Deu. Somos honestos, poderia ser um proclame. Nós gostamos de escrever proclames de acordo com o branding da marca, que fica muito mais criativo frase. Mas enfim, somos honestos. Vamos pensar no Brasil. O somos honestos, ele
A gente explica o que é Somos Honestos e a cada programa a gente pode dar um treinamento pro time, aprimorar, olhar para os gestores da marca. E aí nós vamos mudando a história dessa marca. Tem um cliente que já da gerência odiava processos. Odiava processos. Ah, não, o negócio é executar. A gente tá aqui hoje porque a gente sempre foi executor. Não quero escrever processos nenhum. Eu gosto de deixar meu time livre. Nananana. E a gente sabe a importância do processo, principalmente para criar o quê? Um conceito de marca. Todo mundo tem que estar fazendo do mesmo jeito, igual. Principalmente quando uma marca ela quer expandir. Padronização. Né? Obrigada, essa é a palavra. Padronização. Não. Era uma sombra. Sim. Nós constituímos o código de cultura e a gente colocou, né? O amor pelos processos é o que nos une. E aí a gente defendeu isso. Deu treinamento. Construiu. Hoje esse cliente tem o processo como uma das maiores entregas para ele. Ou seja, a sombra ficou luz. Eles fazem realmente, eles seguem os processos hoje. Sensacional. E isso mudou a história da empresa. Isso é branding. Social-Tris. Deu para entender? Deu para entender, sim. Poxa, você respondeu quase todas as minhas perguntas que eu ia fazer para você. Tava morrendo de vontade de entender mais a Social-Tris. Quem sabe mandar meu currículo para lá? Que você não conhece, Não, né? não conheço lá. E fala uma coisa para mim, Aline. Outra coisa que você traz muito, você é para muitos, não para todos, né? Você fala bastante Sim, isso. a gente tem várias frases, né? Não, antes de você falar Sim, as suas vai. frases, As nossas. as suas, né? As nossas frases. Queria que você falasse cada uma delas, Sim. né? Uhum. E paralelo a isso, que você defendesse por que você não acredita em concorrência. Não acredito. E defendi isso. Ai, vamos lá. A concorrência, ela é importante. Acho que a gente já começa por aí, né? Eu lembro que uma vez nós temos um case onde a gente fez com que a marca crescesse tanto que ela acabou se afastando muito da concorrência. E pra mim foi muito nítido que o gestor virou e falou assim: Aline, nós estamos sem parâmetro. Sem referência. Sem referência. Exato. Então a concorrência ela é muito importante pra você criar parâmetros, pra você criar referência e pra você sair da sua zona de conforto. Isso é um fato, né? Mas quando você decodifica o brand de uma marca, você decodifica a essência de uma marca, é muito único, é como se fosse a digital. Por mais que você se pareça com alguém, você não é. É a mesma coisa que uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Entendi o brand e tudo mais, também vou abrir uma empresa de brand e tudo mais. Mas existem coisas muito únicas da Social-Tris que são realmente diferenciais. Por exemplo, nós, a Aline e o Neto, né? A outra empresa pode até abrir, mas não vai ter a mentalidade da Aline e do Neto. Não que eu ache que uma marca precise se prender aos donos, não é sobre isso, né? Muito pelo contrário. Eu acho que uma marca, quanto mais livre, mais solta, mais próspera. Mas são pequenas nuances, entendeu? E assim, eu prefiro muito mais saber quem eu sou e trabalhar a partir disso com muita alegria, com muita ênfase, do que ficar olhando pro lado. Do que ficar olhando para trás, sabe? Então eu falo pro meu cliente, foca em você. É muito legal quando a gente pega um mercado de nicho como semijoias. Sim. Caramba, quando a gente faz uma imersão, quantas empresas de semijoias a gente já atendeu? Né? Nós fizemos um grande case das semijoias. Então as pessoas nos buscam e tudo mais e a gente já fez outros tantos. Onde você decodifica uma coisa que só aquela empresa tem, você fala, é nisso que a gente vai focar. É aqui que a gente vai dar luz. E você vê essa pessoa se conectando com muitos e não com todos. E aí você sai do mercado de sangue e vem pro oceano azul. Tá fazendo sentido? Tá, totalmente. Tá. Fala as frases. As frases? As frases. Eu quero lembrar todas. Bom, tudo que é explicado tem valor. Todas elas são teses, né, que eu defendi. E quando eu falo que eu defendi foi nas pós e tudo mais que eu estudei, né? Estudo pra caramba, você sabe disso. Sim. Mas isso também não me define. É porque eu gosto de estudar. Tudo que é explicado tem valor. Essa dá um livro, né? Essa dá um livro. Essa vira tatuagem. Ela dá um livro. A outra, você é pra muitos, não é pra todos. Os sextos sentidos da marca. E tem uma que eu sempre erro a maneira como eu falo. Mas é que é assim, né? A experiência, quando você cria a experiência, né, pro seu consumidor, você dá pra ele o protagonismo da sua marca. E o que isso significa? Quando você cria rituais de experiência na sua empresa,
As pessoas, elas ficam tão encantadas que elas não conseguem ser indiferentes. Aí, o que elas vão fazer? Postar. Elas vão falar. Então, você dá para o seu cliente o protagonismo da sua marca. Aí, você para de pedir socorro para publicidade, para propaganda e pagar. Não que isso não seja importante, é sim. Mas aí você começa a fazer uma marca onde a publicação, né, a espontaneidade vem do seu cliente. Então, todas elas têm várias, né, como que eu posso dizer, explicações. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Essa é bem forte, também tem toda uma explicação, né? A gente fala muito dessa questão do tempo, né? Do presente, passado, futuro, sim, né? Que o passado é você estar preso na depressão, né? Você está preso em algo que já não existe mais. O futuro é você estar muito focado na ansiedade e que é o presente que importa, né? E a marca que trouxe o cliente para o presente, ela entendeu o poder da experiência, ela entendeu o poder do brand. Então, a ideia é que sempre que o seu cliente estiver em contato com a sua marca, ele não esteja nem no passado e nem no futuro, ele esteja no presente, que ele viva aquilo de um jeito muito intenso, né? E isso tem um poder muito grande de divulgação, sabe? Imagina, Aline, como que eu faço isso tão simples? Tão simples porque, assim, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação. Essa frase não é minha. Mas é muito legal porque, sei lá, você Leonardo entra da Vinci, né? Exato, Leonardo da Vinci. Você entra num lugar cheiroso. Você pode estar no passado, você pode estar no futuro. De repente, só de você... Ai, que lugar cheiroso, presente. Olha que lindo o poder da experiência. É fácil. Você entra num lugar onde o time todo é alegre. Bom dia! Sabe? Oi, como eu posso te ajudar? Olha o poder! Você tá no passado, você tá no presente. Você tá pensando, meu Deus, será que eu deixei a janela aberta? Aí você tá no futuro, vai molhar tudo. Aí, de repente, aquele bom dia maravilhoso trouxe o cara pro presente. Então, são pequenas nuances, são pequenos rituais de simplicidade que você cria toda uma experiência de marca. Não é difícil, não é extraordinário. Dá pra ser, óbvio, né? A gente cria rituais extraordinários para as empresas que a gente atende. Mas é o simples, bem feito. Beleza! Nossa, aprendi um pouquinho mais sobre o que é Socialtriz aqui. Olha, na verdade, essas perguntas eu acredito que vai ajudar muita gente, viu, pessoal? Espero que esse conteúdo que a Aline trouxe seja um conteúdo que você, empresário, empresária, vocês podem sentar e refletir em relação à sua empresa. E o mais interessante, muito que a Aline fala, não interessa o tamanho da sua empresa. Se você tem uma pessoa, você tem 10 pessoas, fatura R$1.000 por mês, fatura 1 milhão por mês, não interessa. Eu acredito que o que a Aline acabou de falar aqui tem a ver com todos nós. Pessoas que têm o interesse, a vontade, o desejo de viver de empreendedorismo no Brasil. Que tem que ser bastante com vontade para fazer isso, né? A gente sabe que viver dessa maneira no Brasil não é fácil. Aline, mais algo que você gostaria de dizer pra gente? Eu queria enfatizar isso que você acabou de falar. Quando alguém me pergunta, né, hoje quem é a Socialtriz, eu digo que a Socialtriz, ela transformou, né, dezenas de empresas que eram inexpressivas no seu mercado, hoje, né, nas grandes líderes, né, dos seus mercados de nicho. A gente pode dizer isso com muita ênfase. Sim. E a gente pode ficar aqui contando vários cases. E quando a gente fala que são pequenas empresas inexpressivas, a gente está falando de empresas que nos buscou com 4 colaboradores, onde 2 que trabalhavam, por exemplo, eram os donos. Sim. E aí, de repente, a gente está falando de uma empresa com 800 funcionários. E a gente está falando de uma empresa que é líder do seu nicho. E a gente pode contar, e todo mundo é assim. Então, quando você quer muito uma coisa, e quando você olha aquela coisa como prioridade, não se sinta menor. Eu vejo que a gente chegou num momento da nossa história, isso é muito também emocionante para nós, que as pessoas têm medo de chegar até nós, né? É caro? É barato? O que é caro, o que é barato, né? Exatamente. Então, assim, não se sinta retraído. Nós já tivemos marcas extremamente pequenininhas, que deram um jeito de fazer acontecer com a Socialtriz. E hoje não se arrependem. Por quê? Porque se tornaram pioneiras, porque cresceram, né? E tem sempre uma Socialtriz para você. A gente fala muito isso, né? Tem sempre algo que a Socialtriz pode fazer se você olha pra gente com carinho. Não precisa ser só o branding, que é a nossa maior entrega hoje, né? O nosso produto de maior valor agregado. É uma coisa assim que eu queria perguntar pra você, até algo assim que nesses 10 anos que eu tô É 8, né? Você que tem 10. Não, o meu é 9. O seu é 9, o meu é 11. É, exato.
Isso é muito importante dizer. Isso é muito Social importante. Tris é... ela que me contratou na Isso Social Tris, mesmo, acho entendeu? bom Ela tirou falar eu de uma sobre empresa. Tudo bem, faz parte. Deu certo, né? Isso Meu mesmo. Deus do Isso céu. é muito importante dizer. Bastante. Social Tris é uma empresa que uma mulher constituiu. Vai. Mas o que eu queria dizer pra você é assim, ó. É. Passaram várias empresas, empresárias Sim. dentro da Social Tris. Sim. Eu vejo que sempre tem alguns que dá mais certo, entre aspas, dá mais certo do que os Sim. outros. Mas por que será? Por que tem pessoas que elas conseguem encarar esses desafios, que é muito o que eu tô falando a respeito do Brasil como empresário, entendeu? Porque todo mundo tem interesse, todo mundo tem a sua vontade, todo mundo tem a sua... aquele desejo de dar certo. Porque alguns... É muito a ver com o que eu falei na primeira pergunta que a gente abriu aqui, mas acho que é muito mais uma questão de comportamento e... Odeio essa palavra, gente. Mindset, né? Mentalidade, né? É uma palavra muito boa. É que são palavras que acabou enjoando, né? Mindset, gratidão, enfim. Mas é muito boa. Como que é uma questão de mentalidade? É uma questão do empresário acreditar realmente que ele pode mudar? O que é? Neto, eu comecei a nossa conversa, você me perguntando quem eu sou. Eu acabei, né, nem decodificando detalhadamente, porque eu poderia falar pro lado pessoal, pro lado profissional. Eu sou muitas vertentes, correto? Eu posso falar pra você que eu sou cantora, assim como eu posso falar pra você que eu sou professora. Então, enfim. Mas eu falei, né, se voltar lá na frente do podcast, eu disse que eu sou co-criadora da Social Tris. E eu acho que essa palavra, ela resume essa pergunta. Eu não faço nada sozinha, eu co-crio algo. Usar a palavra co-criador, que inclusive co-criação já tá entrando nessa coisa do mindset, mas você sabe que eu uso isso tempo. há 11 anos. Essa palavra, ela sempre me instigou, porque a gente tá co-criando tudo. Olha esse podcast. Nós estamos co-criando, né, com os meninos do Estúdio House. Ponto. Então é a primeira vez que a gente tá aqui, provavelmente vão ficar muito, viu, gente? A gente não vai sair mais daqui. Nós estamos co-criando. Então ninguém faz nada sozinho. Concordo. Então vamos imaginar assim, as pessoas, elas têm muita, a maioria, tá? Pelo amor de Deus, a gente não pode, como que eu posso dizer, né? Decodificar todas as pessoas como não generalizar. Não pode generalizar. Sim. Mas nós temos muita necessidade de encontrar um salvador. Quando você vai para a Social Tris com essa visão de salvador, é um pouco complexo. Nós temos toda uma habilidade de trazer esse cara pro cerne da questão, de mostrar o poder dele, de incentivá-lo a seguir, ou essa mulher. A questão é que não adianta nada eu construir uma estratégia incrível se você engavetar. Muitas vezes, raríssimas vezes, as pessoas engavetam. Nós temos um projeto, e você vai saber qual é, onde nós visionamos todo um novo nicho de mercado há 8 anos atrás. Eu sei qual que é. A pessoa preferiu pagar para nós ficarmos quietos, calados e não passar esse projeto para frente do que pôr em prática. E a gente assinou o contrato, enfim, recebemos o dinheiro, é tudo uma troca profissional. Podia ter cobrado mais. Eu acho que nem é sobre isso, né? É até por uma questão de legado, de princípios. Claro, óbvio. Porque nós entregamos esse projeto para essa pessoa. E hoje ele senta e chora porque não foi pioneiro. E isso já tá até um pouco defasado. A gente tá falando de 10 anos atrás. Sim. Então, assim, cocriação. Cocriação. Por que uns vão mais e outros vão menos? Atitude, ação. O branding, de novo, é a consciência do poder da sua marca, ou a consciência do que você pode fazer. Consciência é fundamental para a ação, mas não é que garante a ação. A ação é sobre você, é sobre como que você age, entendeu? Eu vejo empresários incríveis, passam grandes empresários, né? A gente tem contato com grandes empresários e a gente vê aquela pessoa que age. Eu gosto muito de uma cliente nossa que ela fala assim, eu vou confiar nesses loucos. Eu vou mesmo. Eu falo, confia nesses loucos que vai, e fecha os olhos, porque você tá ali sendo respaldado. Eu sempre tenho uma frase bem emblemática que eu falo na Social Tris, que se o cliente tem razão, ele não precisa da Social Tris. Exatamente. Se ele tem razão, ele não precisa da Social Tris. Por quê? Porque nós somos uma agência estratégica de inovação. Nós estamos ali para apontar caminhos. Nós não estamos ali para ficar perguntando o que o cliente acha, estimulando ele a responder. Nós estamos ali para dar as respostas, porque a gente estuda muito para isso. Mas ele precisa agir. Ele precisa. A gente pega na mão? Pega. A gente puxa? Você sabe, a gente puxa. A gente estimula? Estimula.
mas depende muito dele. Então, o que eu posso dizer é isso. Faltou ação, ficou com medo. Você sabe, esse projeto dá vontade de chorar, sentar e chorar. Até hoje, para nós, inclusive, né? Sim. Porque além de empreender na Sociotriz, nós temos os nossos negócios paralelos. Sim. E a gente poderia estar empreendendo nesse, né? Mas já passou. Não passou, porque, né, enfim, Não, eu tem acho que muito não passou, mercado. não. Mas é isso. Então é uma pena. É um projeto engavetado. O que, que ele é? Nada. Ah, eu também tive essa ideia. Foda-se. Se não colocou em prática, dane-se. Ah, eu também pensei nisso. Ego. Põe em prática. Antes eu sofria com isso, né? Pô, pensei nisso. Quantas grandes campanhas a gente vê acontecendo de grandes marcas, né? Eu trabalho hoje associado a algumas grandes marcas, mas quantas? E a gente fala, pô, eu sou atriz, pensou nisso muito antes. Bom, o Avatar Digital, né? Giralda nasce antes de Magalu. E é uma marca limeirense. Sim. A gente tá falando de uma doceria que a gente ama, e aí nasce a Giralda doceira, totalmente debochada. Meu Deus, só Deus sabe como eu pensei nessa girafa dia e noite, muitas vezes, pra dar vida pra ela. Eu tenho um orgulho muito grande desse projeto. E ela é um avatar digital, Sim. e ela nasceu antes da Magalu, Totalmente. né? Sim. Então não é pelo tamanho da empresa e nem pelo impacto que ela causa, não é sobre isso, né? É sobre o impacto que ela causa no local, é sobre o impacto, sobre o que ela tá disposta a fazer E vem a ser acontecer. com o que você falou da tendência do local ativismo. Total, Tá bom. total, Entendi. né? Você traz, eu poderia ter matado a girafa. Não poderia? Sim, faz Poderia. sentido. Eu poderia ter trazido o nome da Carol, que é maravilhosa, né? Que é a pessoa por trás, né, de todo o sabor da marca, porque a gente sabe que são sócios ali, né? Tem o Ângelo, tem o Fábio, mas assim, não observando, analisando, imergindo, nós entendemos, essa girafa, ela não pode mais ser chamada de girafa, mas ela pode ganhar vida. Como que ela é? Como que ela fala? Vamos criar um avatar digital antes do metaverso. Totalmente antes. Antes, a gente é muito bom. Muito mesmo, né? Nossa. Eu acho mesmo. Eu acho. Eu tenho orgulho. Eu acho que as pessoas, quando elas sabem que elas são boas, elas têm que falar mesmo, entendeu? Elas têm que falar que elas são boas, porque assim, é por isso que a gente trabalha pra caralho. Opa, eu falo muito palavrão, faz parte do meu branding. Tá bom. Beleza. Gente, mais uma vez, alguma coisa a mais? Não? Mais uma vez, agradecer vocês. O Cast Tris está com uma nova ideia agora, fazer desse formato aqui. Vai ser desse formato, né? Para quem não conhece, procure aí Cast Tris, tá aí em algum lugarzinho aí, Cast Tris. Dá uma procurada no Spotify. Tem alguns conteúdos em formato de áudio que eu gravei focado na parte de vendas. Só que a gente quer dar um salto, já que a gente tem profissionais, fornecedores excelentes no que fazem, a gente resolveu dar um pulo aqui no Estúdio House para fazer esse podcast, esse Cast Tris segunda fase, tá? Sim. E nada mais justo do que tentar extrair da mente da Aline Patini, minha sócia, uma pessoa aí que eu tenho uma admiração gigante, extrair qual que é a essência que vai rolar por detrás dessa segunda fase do Cast Tris. É isso, realidade e muita coisa fora da caixa. Beleza? Um grande abraço a todos. Meu nome é Neto, Aline. Valeu, obrigado. E se você tiver alguma necessidade, algum tema, alguma coisa, fala pra gente também que a gente vem falar. Beleza? É isso. Valeu.